Neste momento que eu estou falando com vocês aqui, é dia 22, são 5 horas da tarde, tempo fechado em Porto Alegre. Muita chuva, enchente em Porto Alegre em dezenas de cidades aqui do Rio Grande do Sul. Chove mesmo, agora até que deu uma mainada. Bom, mas neste momento que eu estou falando aqui com vocês, eu acabo de publicar no meu blog, polibibraga.com.br, a informação de que o ministro Alexandre de Moraes começou a soltar presos políticos da Papuda. Está intimidado, está assustado com a reação política e social de deputados, senadores da oposição, claro, de boa parte da mídia, sobretudo da internet e das redes sociais, dos familiares, dos advogados, porque os opositores do eixo do mal, com ênfase para o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes, esses opositores estão há 2 dias com um cadáver reclamando que se faça mais. E reclamando uma punição para o ministro Alexandre de Moraes. E a libertação, claro, dos presos políticos que ainda estão confinados lá na Papuda. As primeiras 48 horas, ele e o Supremo Tribunal Federal não quiseram nem falar. Não falaram. Aliás, eles continuam não falando. Eles falam a respeito de tudo, mas agora não falam a respeito de nada. Eles sabem que estão com culpa em cartório. Que esse cadáver do Clériston Pereira da Cunha vai ficar assombrando essa gente aí. Não tenho dúvida disso, não. Bom, e ele começou agora, então, estou falando com vocês aqui nessa quarta-feira, final da tarde, há poucos minutos. Eu fiquei sabendo, e estou publicando, aliás, detalhes no meu blog polibibraga.com.br. Bom, olha, eu acho que foi uma coincidência, claro, mórbida, mas foi uma coincidência, claro, inesperada, mas também sintomática a morte do preso político Clériston Pereira da Cunha na segunda-feira, justamente no chamado Dia da Consciência Negra. Clériston tinha sangue negro correndo nas veias. É só verificar as imagens que eu estou publicando também hoje no meu blog polibibraga.com.br. Um vídeo dramático do velório do Clériston. É só verificar essas imagens ali. É um vídeo apanhando flagrante da cerimônia fúnebre realizada em Brasília. São cenas chocantes. Caixão aberto, dezenas e dezenas de familiares, amigos, conhecidos, cada um passando pelo lado do caixão, tocando na mão do Clériston, dando um último adeus para ele ali. Quem tem culpa em cartório? O pastor Silas Malafaia, num vídeo que eu também publico no meu blog, hoje, compartilha o que dezenas de acusações são feitas contra o ministro Alexandre de Moraes. Todos o acusam pela morte. E por N razões. Entre elas, a condução por ele de um inquérito flagrantemente ilegal e político, uma prisão flagrantemente ilegal, a dele e dos outros, desprezo pelo pedido da família da PGR para libertar Clériston do Calvário da Papuda, apesar dos laudos médicos entregues desde fevereiro, dizendo que mantê-lo preso, doente, com comorbidades, seria o mesmo que decretar-lhe uma pena de morte. Era uma morte anunciada. Moraes e o Supremo Tribunal Federal calam-se, e não se calam de modo obsequioso, mas porque sabem que são culpados. E se calam todos os agentes do eixo do mal. A Procuradoria-Geral da República está quieta, a Polícia Federal está quieta, o Governo Federal está quieto, como está quieta a velha mídia, que mal consegue abrir espaços reduzidos para publicar
notinhas, um obituário extremamente asséptico. E quietos estão a OAB, continua. E toda essa infinidade de entidades, ONGs, partidos, que se acompliciam neste conjunto pérfido que eu costumo chamar de eixo do mal. Caberá ao Estado brasileiro, sim, em algum momento, reparar este crime político. Isso já aconteceu no passado, vocês sabem, com ênfase para as reparações dos que confrontaram o regime militar. Eu preciso deixar claro que essa morte não vai passar impune. As redes sociais inflam de indignação, de protestos e convocatórios para que os patriotas façam alguma coisa para dar um basta a esse verdadeiro estado de exceção que nós estamos vivendo no Brasil. Tem muita gente que me pergunta, polêmico, como fazer isso dentro de Estado, entre aspas, né, democrático de direito, dentro da legalidade consentida que nós temos hoje no Brasil. Há bastante tempo eu venho dizendo aqui, desde o desastre político de 8 de janeiro, que a boa batalha se dá e está se dando em pelo menos 3 campos diferentes. Mas um deles é o principal. O primeiro campo, o uso intensivo das redes sociais e das mídias de conteúdo de internet, que precisa ser usada mais ainda. Nós somos franca maioria ali. Segundo, as manifestações de rua, que já começaram retumbantes e que precisam crescer para tocar um bafo na nuca e dar suporte aos nossos deputados e senadores que começam a agir. E terceiro, e aí sim, no Congresso, na Câmara e no Senado, mas principalmente no Senado, porque ali é possível conter essa santa inquisição em curso no Brasil e sob o comando moderno do Santo Ofício, o Supremo Tribunal Federal. Nem é preciso uma PEC para mudar ou extinguir o Supremo, porque basta fazer com que o Senado começou a fazer hoje, cortando as asinhas ali das decisões monocráticas. Mas é preciso ir mais longe. De longe, o mais urgente é que o senador Rodrigo Pacheco paute para votação pelo menos um dos pedidos de impeachment contra alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No caso, o alvo é Alexandre de Moraes. Esse será o exemplo. Isso bastará para que o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário como um todo, volte a respeitar a Constituição, restabelecendo-se a moralidade legal e jurídica da República, a independência e a harmonia entre os poderes. A morte do preso político Clériston Pereira da Cunha cobra esse preço. E para já. Não é para amanhã.